Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tretes, dessa vez para falar sobre João Correia, que deve ser o treinador do Atlético Paranaense quando o rubro-negro entrar em campo para enfrentar o Vila Nova às 18 horas e 30 minutos do próximo sábado, lá no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o famoso Oba, na cidade de Goiânia. Porque, segundo informações do jornalista Vintinhos Dalicani, aqui do canal Tretes, o desempenho da equipe no empate 1-1 com a Chapecoense na noite da última quinta-feira na Liga Arena agradou uma parte da diretoria e foi suficiente para assegurar ao português de 31 anos de idade mais uma partida como interino, mais uma oportunidade. E particularmente, eu gostei da transformação que o João Correia conseguiu realizar no Atlético com somente 3 sessões de treinamento. E além disso, me chamou a atenção positivamente a personalidade do técnico na entrevista coletiva, quando ele declarou que não sou mágico, sou treinador, mágico é o Harry Potter, e que para ser um trabalho consistente não se vê em 3 dias, isso logicamente respondendo sobre a performance da equipe. Porque para quem assumiu pela primeira vez o comando técnico de um clube importante, não se permitir intimidar pelo ambiente de pressão, mesmo depois de um empate que pode ser considerado decepcionante, é importante, muito importante nesse momento inclusive. E se o resultado do trabalho não aparece em 3 dias, o que o Atlético precisaria melhorar de hoje, segunda-feira, quando o elenco se reapresentou no CT do Caju depois da folga de ontem, até o treino de sexta, o último antes do confronto com o Vila Nova, para que a gente possa ficar mais tranquilo, para que haja realmente uma evolução importante. Evidentemente que não dá para se aprofundar em rigorosamente tudo num vídeo que vai para o YouTube, ele ficaria com, sei lá, 1 hora, e ninguém tem esse tempo todo. Então eu escolhi 2 aspectos que eu considero ser os mais importantes e os mais urgentes para aumentar as chances de resultados positivos a curto prazo, que são as transições defensivas e a saída de bola. Sobre transições defensivas, a gente precisa de um Atlético mais compacto, vertical e horizontalmente, mas principalmente verticalmente, sem deixar espaço entre as suas linhas de marcação e pressionando melhor os defensores adversários. Porque diante da Chapecoense, gente, o Atlético sofreu muito no segundo tempo justamente por esse motivo. Uma equipe que avançou muito no gramado com as entradas do Juliano e do Kevin Velasco aos 54 minutos, que foi incapaz de incomodar os defensores adversários quando eles tinham a posse da bola. E, evidentemente, existem razões de natureza individual para essa dificuldade, como a perda da capacidade de pressão que o Atlético teve quando o Allan Kardec substituiu o Renan Peixoto durante o intervalo, por exemplo. O Renan é muito mais agressivo pressionando na comparação com o Allan Kardec. E o mau desempenho do Luiz Fernando nesse quesito também colaborou para isso. Mas pressionar é um exercício majoritariamente coletivo, muito mais do que individual. Logicamente que intensidade e agressividade são fundamentais, são importantíssimos, e a falta delas pode comprometer a capacidade da equipe de pressionar. Mas é fundamental que haja um entendimento coletivo sobre o papel de cada um e uma coordenação de movimentos para causar desconforto no adversário e forçar ou um lançamento longo, ou ainda melhor do que isso, uma recuperação de posse de bola no campo do adversário. Então, esse é um primeiro ponto fundamental. Nessas 5 sessões de treinamentos no CT do Caju entre hoje e sexta-feira, João Correia precisa ajustar esse movimento de pressão do Atlético. Caso contrário, os eventuais espaços deixados serão explorados pelo adversário em transições ofensivas velozes. E quando você tem um jogador como o Tobias Figueiredo, por exemplo, que pode ou não ser titular no próximo sábado, não existe informação nesse sentido, mas que é um bom zagueiro rebatedor e péssimo defendendo profundidade, isso pode se transformar num grande problema, que foi justamente o que a gente viu contra a Chapecoense. E sobre melhorar a saída de bola, passando para o segundo tópico do nosso vídeo de hoje, um movimento específico me chamou bastante atenção diante da Chapecoense, que foi a forma como o Patrick, posicionado como segundo volante, não se aproximava com frequência do Filipinho para gerar superioridade numérica naquela saída de 3+2 que a gente comentou quando eu analisei a equipe sub-20 do João Correia aqui no canal. Isso pode ter sido uma instrução do próprio João Correia, mas eu creio que tenha mais a ver com as características do próprio camisa 88. Em raros momentos na carreira, o Patrick foi esse segundo volante, por mais que insistam em escalá-lo ali. Nos seus melhores períodos, ele foi um meia esquerda lá no Internacional, também no início da passagem dele pelo São Paulo,
Mas uma constante ao longo da carreira desse jogador é que ele sempre foi um jogador de muita força física, de muita imposição e de chegada à área adversária para dar o último passe ou para definir a jogada ofensiva ele mesmo. E por esse motivo, somado ao fato de que a equipe sub-20 do João Correia raramente abriu mão de ter esse 3+2 para gerar superioridade no campo de defesa no momento de sair jogando, eu creio que possa ter sido, ou deve ter sido, um erro de posicionamento do próprio Patrick. E e isso, gente, infelizmente, reduz a capacidade do Atlético de sair jogando com a posse da bola, mas também sobrecarrega a entrada da área do adversário, porque o Patrick muito constantemente se posicionava ali próximo do Bruno Zapelli, do Luiz Fernando, enfim, do Juliano, quando esteve em campo, e acabava gerando uma sobrecarga de jogadores naquele setor, diminuindo os espaços, diminuindo também as janelas de passe e tornando mais difícil para o Atlético romper a barreira defensiva da Chapecoense. E eu nem estou defendendo aqui, quero deixar bem claro, de maneira obrigatória, a saída do Patrick da equipe titular, visto que em linhas gerais ele tem sim jogado bem nas últimas partidas e pode ser corrigido, essa questão que eu estou detalhando, por um simples ajuste no posicionamento do jogador e deixando claro para ele o que se espera dele nesse momento. Agora, se o João Corrêa decidir optar por um outro jogador, seja eventualmente um Fabrício Peralta, seja um João Cruz, ou de repente até repetindo a dupla entre Juliano e Bruno Zapelli, que funcionou muito bem no início do segundo tempo, eu vou entender perfeitamente. O Atlético realmente precisa mais de um coletivo que funcione do que eventualmente destaques individuais que não funcionam com o coletivo. Então, gente, é isso. São os dois pontos que eu considero mais importantes e mais urgentes. O Atlético precisa melhorar a sua capacidade de pressionar a defesa adversária para diminuir as transições ofensivas e precisa também melhorar a sua capacidade de sair com a bola. Isso tem muito a ver com o posicionamento que assumiu o Patrick no último confronto. Mas quero saber também de vocês, claro, o que vocês consideram mais importante de evoluir, de aumentar o desempenho daqui até o próximo sábado. Deixem aí nos comentários, eu sempre dou uma olhada em todos, garanto para vocês. E se você estiver chegando agora, eu vou pedir que você se inscreva no canal Threads. O objetivo ainda ao longo de 2025 é chegar aos 100 mil inscritos. E o Vinícius Furlan já prometeu que se isso acontecer, vai ter prêmios aí pro pessoal que assiste o canal. Então fica o convite para que você se inscreva, compartilhe com o em redes sociais. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima!